Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. Nesse vídeo a gente vai continuar tratando do tema definição, domínio e imagem para funções reais de uma variável real, no entanto, abordando esse assunto por meio da perspectiva da resolução de exercícios. Ou seja, vamos ver como isso funciona na prática. E você, o quanto domina esse assunto? Espero contar com a tua companhia ao longo de todo o vídeo. Mas antes disso, não esquece de dar um like no vídeo e compartilhar com aqueles teus colegas que você sabe que também precisam revisar esse tema. Bora resolver exercícios então? O primeiro exercício que a gente vai resolver nesse vídeo é o que envolve a função f de x igual ao quociente de 3x menos 1 por x menos 7. Para essa função, a gente vai querer responder esses 4 itens. Vamos começar pelo primeiro. Na primeira situação, a gente precisa calcular o valor de 5 vezes f de menos 1 menos 2f de 0 mais 3f de 5, tudo isso dividido por 7. Para resolver um problema como esse, a gente não tem muita escolha. O jeito é calcular o valor de cada uma dessas imagens, substituir na expressão para encontrar a solução desejada. Vamos então começar calculando a imagem da função para x igual a menos 1. O que a gente faz é, onde tinha x, a gente substitui por menos 1. Logo, a gente tem que f de menos 1 ele é um quociente formado por quem? É um quociente em que no numerador a gente tem 3 vezes menos 1 dividido por menos 1 menos 7. Ou seja, 3 vezes menos 1 é menos 3 e ele vai ser somado de menos 1. E no denominador temos menos 1 menos 7. Note que menos 3 somado com menos 1 resulta em menos 4. Menos 1 somado de menos 7 resulta em menos 8. Se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por menos 4, o que a gente vai encontrar como solução? Menos 4 dividido por menos 4, 1. Menos 8 dividido por menos 4, 2. Ou seja, a imagem da função no menos 1 é igual a 1/2. Esse valor aqui acabamos de determinar. Agora vamos calcular f de 0. A imagem no zero vai ser 3 que multiplica 0, 3 que multiplica 0, menos 1. E no denominador teremos 0 menos 7. Ou seja, 3 vezes 0 é 0. 0 somado de menos 1 é menos 1. 0 somado de menos 7 é menos 7. Uma possibilidade que a gente tem aqui é dividir tanto o numerador quanto o denominador por menos 1. Se fizermos isso, o que a gente vai ter? Menos 1 dividido por menos 1, 1 positivo. Menos 7 dividido por menos 1, 7 positivo. Ou seja, a imagem no zero vale 1/7. Agora, vamos para o último dos termos, ou seja, vamos calcular a imagem no 5. A imagem de 5 será 3 que multiplica 5 menos 1. E vamos dividir essa expressão por 5 menos 7. Ou seja, 3 vezes 5, 15, menos 1. E aqui no denominador temos 5 menos 7. 15 menos 1 é 14. 5 menos 7 é menos 2. 14 dividido por menos 2 é 7 negativo. Logo, a imagem do 5 vale 7 negativo. Uma vez que a gente já conhece as expressões imagem de menos 1, imagem no 0 e imagem no 5, vamos agora substituir esses valores aqui, nesse grande quociente. Com isso, o que a gente tem? Que 5 vezes f de menos 1
menos 2 vezes f de 0 mais 3 vezes f de 5 sobre 7 é o mesmo que 5 vezes f de menos 1, que é 1 meio, menos 2 vezes f de 0, f de 0 vale 1 sétimo, mais 3 vezes f de 5. f de 5 vale 7 negativo. E o denominador vale 7. Ou seja, o que a gente tem é o inteiro 5 é a mesma coisa que o racional 5 sobre 1. Então, 5 sobre 1 vezes 1 meio vai ser a fração 5, cujo numerador é 5 vezes 1, que é 5, e cujo denominador é 1 vezes 2, que é 2, menos o produto de 2, que multiplica 1 sétimo. 2 vezes 1, 2, 7 vezes 1, 7. E aqui, menos 21. Tudo dividido por 7. Note que no nosso numerador, a gente tem a soma de frações. Então, vamos executar. O novo denominador será 14. 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 5, menos 14 dividido por 7 é 2. Então, no numerador, nós temos 2 vezes 2, menos 14 dividido por 1 é 14. Então, ficamos com 14 vezes 21. Logo, a gente tem o quê? Aqui, 7. No numerador, nós temos 7 vezes 5, 35, menos 2 vezes 2, 4, menos 14, que multiplica 21, 294. Portanto, a gente vai ter o quê? 294 negativo somado de 4 negativo são 298 negativo. 298 negativo somado com 35 positivo fica 263 negativo. Percebam que o que a gente tem aqui é uma divisão de frações. Divisão de frações a gente resolve tomando a primeira expressão, a primeira fração, e multiplicando pelo inverso da segunda. Ou seja, a gente fica com menos 263 dividido por 14 vezes 7. 14 vezes 7, 98. Ou seja, menos 263 sobre 98. Letra A, resolvido. Vamos agora resolver o item B. No item B, a gente precisa calcular o quadrado da imagem de menos meio. Então, façamos o seguinte. A função f de x, ela é um quociente. Então, aqui coloquei o traço do quociente. O que a gente vai fazer será, no lugar de x, colocar menos 1 sobre 2, ou seja, menos 1 meio. Então, ficaremos no numerador com 3, que multiplica menos 1 meio, menos 1, e no denominador, menos 1 meio, menos 7. 3 vezes menos 1 meio é menos 3 meios. Então, no numerador, a gente fica com menos 3 meios, menos 1. No denominador, ficaremos com menos meio, menos 7. Ou seja, no numerador, a gente vai ficar com uma única fração, cujo novo denominador é 2, e o numerador dela será composto por quais parcelas? 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 3, menos 3. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, aqui no denominador, a gente vai ter como resposta uma nova fração, cujo o novo denominador vale 2, e o numerador será qual? 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 7, menos 14. Ou seja, a gente obteve aqui menos 3 somado de menos 2, menos 5. Então, menos 5 meios. E aqui embaixo, menos 1 somado de menos 14, menos 15. Então, a gente está falando de menos 15 meios. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma divisão
de frações. Divisão de frações, a forma de resolver é: toma-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, 2 sobre menos 15. Esse 2 dividido por esse dá 1. Então, 1 vezes quem? Menos 5 sobre menos 15. Aqui, se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por menos 5, a gente irá obter menos 5 dividido por menos 5, 1. Menos 15 dividido por menos 5, 3. Então, significa que f de menos meio é o mesmo que 1/3. Portanto, a gente sabe já calcular quanto vale f de menos meio elevado ao quadrado. Basta que a gente pegue esse 1/3 e eleve ao quadrado. O que a gente sabe a respeito do quadrado de um quociente? É o quociente dos quadrados, ou seja, 1 elevado ao quadrado é 1, 3 elevado ao quadrado, 9. Então, o exercício tem como resposta 1/9. Se ficar com dúvida em qualquer uma das etapas do exercício, pausa o vídeo, assiste de novo até entender. Agora, vamos resolver a letra C. Na letra C, a gente precisa fazer o quociente entre f de h menos f de 0 sobre h. Ou seja, primeiro passo vai ser a gente calcular essas expressões aqui. F de h é super simples da gente resolver. Por quê? Porque calcular f de h, uma vez que a gente conhece f de x, basta que a gente pegue onde tem x e substitua por h. Ou seja, f de h será um quociente de 3h menos 1 sobre h menos 7. Aqui, uma questão interessante da gente conversar e que a gente ainda não tinha, que eu não tinha mencionado a respeito, é essa função f de x igual a 3x menos 1 dividido por x menos 7, se eu perguntasse para vocês qual é o domínio desta função, que resposta vocês me dariam? Vamos pensar o seguinte: se eu estou falando em domínio da função, eu estou falando sobre o conjunto de todos os possíveis valores para x, tais que a operação resulta num número real. Ou seja, para que essa divisão ela resulte num número real, a única restrição, a única imposição que a gente precisa fazer é de ter x menos 7 diferente de 0. Ou seja, x precisa ser diferente de 7. Agora, se isso é verdade, se x tem que ser diferente de 7 e essa é a nossa única restrição, então significa que o domínio da função f são todos os reais, exceto o 7. E por que eu estou mencionando esse domínio? Porque, como 7 não é um valor admissível para variável independente, eu tenho certeza que aqui esse denominador nunca será nulo. Logo, vamos continuar resolvendo. Vamos calcular agora f de 0. F de 0 a gente até já resolveu, mas eu nem vou colar a resposta, porque é fácil de encontrar. É 3 vezes 0 menos 1 dividido por 0 menos 7. 3 vezes 0 é 0, 0 somado de menos 1 é menos 1, 0 somado de menos 7 é menos 7, menos 1 dividido por menos 7, se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por 1 negativo, a gente vai ter 1/7. Então, tá ok. Temos f de h, temos f de 0. Então, f de h menos f de 0 sobre h será o quê? Será 3h menos 1 sobre h menos 7 menos 1/7. E isso sobre h. Note que no numerador a gente tem uma soma de frações que a gente sabe resolver. E se você não souber, volta lá na playlist de pré-cálculo, onde trata sobre números racionais que você aprende. Aqui, o novo denominador será o produto entre 7 e h menos 7. E, por conta disso, a gente terá aqui esse produto dividido por h menos 7 é 7. Então, ficamos com 7 que multiplica 3h menos 1. Menos
esse produto aqui dividido por 7, H menos 7, será H menos 7 vezes o 1 que está ali. E tudo dividido por H. Isso significa que o que a gente está calculando é o seguinte, é uma razão em que o numerador também é uma fração. No numerador nós temos 7 que multiplica H menos 7. Agora, fazendo a distributividade, ficamos com 3 vezes 7, 21. Então, 3H que multiplica 7, 21H. 7 vezes menos 1, menos 7. Esse menos está na frente de todo mundo, então fica menos vezes H, menos H. Menos vezes menos 7, mais 7. Percebam, 7 positivo com o seu oposto dá 0. Então, isso aqui resulta em quê? 21H menos H é o mesmo que 20H sobre 7 que multiplica H menos 7. E aqui, H. Note que temos novamente uma divisão de frações. Divisão de frações é o quê? É a primeira fração que multiplica o inverso da segunda. Considerando que o H seja diferente de zero, e por que eu considero que ele seja diferente de zero? Porque se ele não for diferente de zero, esse quociente aqui não vai dar um número real, ele já não poderia ser resolvido. Então, considerando que o H seja diferente de zero, para que essa operação aqui faça sentido, a gente pode dividir tanto numerador quanto denominador por H, então vai ficar 1, e a nossa resposta será então 20 vezes 1, que é 20, e aqui 7, que multiplica H menos 7. Percebam que essa aqui é a resposta do exercício. Portanto, a letra C está concluída. Vamos agora resolver a letra D. Para resolver a letra D, a gente precisa calcular o f de t e o f de 4 sobre t. Então, f de t será o quê? Será essa função, só que no lugar de x, a gente coloca t. Simples. Então, fica ó, 3t menos 1 sobre t menos 7. E f de 4 sobre t será quem? Onde a gente tem x, a gente coloca 4 sobre t. Então, ficamos com 3 que multiplica 4 sobre t, menos 1. E no denominador, a gente fica com 4 sobre t, menos 7. Ou seja, 3 vezes 4, 12 sobre t, menos 1. Dividido por 4 sobre t, menos 7. Repare que tanto no numerador quanto no denominador, nós temos soma de frações. Por quê? Porque aqui é 1 sobre 1 e 7 é 7 sobre 1. Então, a soma de frações é uma nova fração em que o novo denominador é t e o numerador será t dividido por t, 1, 1 vezes 12, 12 menos t dividido por 1, t vezes 1, t. Agora, aqui embaixo, o novo denominador é t, t dividido por t, 1, 1 vezes 4, 4 menos t dividido por 1, t, vezes 7, 7t. Novamente, divisão de frações. Primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Ou seja, considerando t diferente de zero. E por que t é diferente de zero? Porque se t fosse zero, essa expressão 4 sobre t, por si só, já não poderia ser calculada. Então, considerando t diferente de zero, a gente pode fazer essa simplificação. E fazendo essa divisão, a gente fica com f de 4 sobre t é o mesmo que 12 menos t dividido por 4 menos 7t. Isso significa que a gente conhece f de t, conhecemos também f de 4 sobre t. Logo, basta que a gente some esses dois para encontrar a resposta procurada.
Como nós temos aqui uma soma de frações, a resposta é uma nova fração. Uma nova fração cujo denominador será o produto entre t menos 7 e 4 menos 7. Esse produto dividido por t menos 7 resulta em 4 menos 7t. 4 menos 7t vezes 3t menos 1 mais esse produto dividido por 4 menos 7t é t menos 7. Então, mais t menos 7 que multiplica 12 menos t. Aqui, o que a gente vai fazer? Distributividade. Fazendo a distributividade, ficaríamos com o quê? 4 vezes 3t são 12t. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 7t vezes 3t, menos 21t ao quadrado. Menos 7t vezes menos 1 fica mais 7t. Nessa segunda parcela teremos t que multiplica 12, então 12t. T que multiplica menos t ao quadrado. Menos 7 vezes 12 é 84, negativo. E menos 7 vezes menos t é 7t. No denominador temos t menos 7, que multiplica 4 menos 7t. Isso vai ser igual a quê? Percebam que a gente pode reunir termos semelhantes. Por exemplo, os termos que têm t ao quadrado ficam como? Menos 21t quadrado com menos 1t ao quadrado resulta em menos 22t ao quadrado. Depois, 12t mais 7t mais 12t mais 7t resulta em quanto? 7 com 7, 14, 14 com 12, 26, 26 com 12, 38. Então, 38t. Finalmente, menos 4 com menos 84 fica menos 88. E isso sobre o produto de t menos 7 por 4 menos 7t. Ou seja, essa aqui é a resposta. Percebam que, quando a gente pensa em termos de domínio desta função aqui, o t, por um lado, não pode ser 7, o também não pode ser 4 sétimos. Então, aqui o domínio são todos os reais sem o 7 e sem o 4 sétimos. Pergunta: isso é tudo que a gente precisa ter de restrição? Essas são todas as restrições que a variável independente precisa respeitar? Não. Nota que a gente tinha f de t mais f de 4 sobre t, ou seja, o t também não podia ser zero. Então, na verdade, aqui quando a gente fala é r estrela menos o 7 e o 4 sétimos. Esse exercício diz o seguinte: a gente tem uma função φ escrita como o quociente entre x menos 1 e 2x mais 7, e a gente tem que formar, ou seja, compor as expressões φ de 1 sobre x e 1 sobre φ de x. Aqui eu já vou lançar um questionamento. Será que φ de 1 sobre x é a mesma coisa do que 1 sobre φ de x? Será que é a mesma coisa? Vamos checar, vamos calcular cada um deles e a gente verifica isso. Então, φ de 1 sobre x. No exercício anterior, a gente mencionou o domínio da função. Vamos fazer isso aqui também. Olha, domínio de φ é quem? O domínio de φ são todos aqueles elementos x, tais que esse quociente resulte num número real. Para que ele resulte num número real, 2x mais 7 tem que ser diferente de zero, ou seja, o x tem que ser diferente de menos 7/2. Então, aqui, a gente está falando de todos os reais menos o menos 7/2. Pois bem, agora vamos falar de φ de 1 sobre x. O φ de 1 sobre x é que função? Então, será um quociente do tipo 1 sobre x menos 1, dividido por 2 vezes que multiplica 1 sobre x, mais 7. Aqui já é importante que a gente faça
uma consideração. Para que essa expressão aqui ela exista, ela resulte num número real, a gente tem o quê? A gente tem que o x precisa ser diferente de zero, porque se x for igual a zero, essa parcela aqui não faz sentido. Teremos então aqui, tirando o mínimo, x que divide por x dá 1, 1 vezes 1, 1, menos x dividido por 1 dá x, que multiplica por 1 dá x. E aqui, 2 que multiplica 1 sobre x é 2 sobre x, ou seja, a gente tem uma soma de frações. X dividido por x dá 1, 1 vezes 2, 2, mais x dividido por 1 dá x, x vezes 7, 7x. Temos aqui a divisão de duas frações, que é a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Eu sei que eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por x, por quê? Porque eu estou considerando que ele é diferente de zero. Fazendo isso, a gente tem que 1 menos x, que resulta, em 1 menos x dividido por 2 mais 7x. Ou seja, se a gente for falar sobre o domínio de φ de 1 sobre x, quem que é o domínio? Vão ser todos os reais sem o zero, então R estrela, e além disso, sem o menos 2 sétimos. Percebam que essa aqui é uma função derivada da função φ de x, mas o conjunto domínio não é o mesmo. Vamos agora falar sobre a função 1 sobre φ de x. 1 sobre φ de x vai ser quem? Vai ser 1 sobre isso aqui, que é o quociente entre x menos 1 e 2x mais 7. Para que essa expressão ela exista, é necessário, por um lado, que todo esse quociente seja diferente de zero. Bem, para que esse quociente aqui seja diferente de zero, o que a gente tem? A gente tem que o numerador não pode ser nulo. Para que o numerador não seja nulo, a gente precisa exigir, então, que x seja diferente de 1. Por outro lado, esse denominador ele é escrito na forma de uma fração. Portanto, o denominador dessa fração também não pode ser nulo. Para que ele não seja nulo, é necessário que o x seja diferente de quem? De menos 7/2. Feitas essas duas considerações, vamos continuar resolvendo. Aqui a gente tem a divisão de frações, então 2x mais 7 dividido por x menos 1. Então, 1 que multiplica isso fica 2x mais 7 dividido por x menos 1. Então, a gente tem o nosso conjunto domínio aqui, que são todos os reais, então, sem o 1 e sem o menos 7/2. E, além disso, a gente acabou de responder essa questão aqui. φ de 1 sobre x é igual ou é diferente de 1 sobre φ de x? É diferente. Percebam, funções completamente diferentes. Agora, eu quero propor a vocês um desafio. Eu tenho esse desafio para propor a vocês. As respostas a esses desafios estarão sempre numa playlist chamada Desafio. E você poderá conferir a resposta de acordo com o nome. Então vai estar lá, Desafio 01, Desafio 02, Desafio 03, para você identificar qual é o vídeo que responde à questão proposta. Esse desafio 3, ele diz o seguinte: vamos considerar que f de n seja a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Com base nisso, pede-se para se demonstrar o quê? Que f de n mais 3 menos 3 vezes f de n mais 2 mais 3 vezes f de n mais 1 menos f de n, que isso é zero. Resolve e depois vamos conferir se você acertou. Bem, por hoje é só e a gente se vê no próximo encontro.